Meus amados irmãos, para a nossa meditação nesta noite, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós vamos ler do verso 15 ao 23, Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. E nos diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pai, uma vez mais, buscamos a Tua face, e desta feita, rogando ao Senhor que possa extrair qualquer dificuldade na nossa compreensão, e só é possível isso pela ministração do Teu Espírito. O Espírito que inspirou esta Sagrada Escritura, que também protagonizou os eventos aqui registrados, ele agora há de alumiar nosso pensamento, nossa compreensão, para que, uma vez entendendo o Teu querer, também o mesmo Espírito disponha o nosso querer para fazer consoante a Tua vontade. O Senhor sempre fala conosco e o Senhor dispõe a nossa vontade para andar consoante ao Teu querer. Então, que não desprezemos esta hora bendita diante do estudo da Tua palavra. É o que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. No verso 16, nós ressaltamos essa declaração: fazendo menção de vós nas minhas orações. Fazendo menção de vós nas minhas orações. Você tem orado pela igreja? Você, quando se lembra da igreja, você ora a Deus, quer para render graças ao Senhor, para suplicar, ou você só pensa na igreja, nas obrigações que você tem, nos compromissos que você deve assistir, ou então nos problemas que acontecem em meio à nossa rotina eclesiástica e que às vezes ganham destaque em muito maior volume do que as bênçãos recebidas, as ações de graças, né? E aí, em vez da gente orar pela igreja, a gente reclama da igreja, né? E reclama uns para os outros, né? O apóstolo Paulo, que houvera passado também pela igreja de Éfeso, ele pôde constatar muitos problemas naquela igreja, como nas outras igrejas por onde ele passou. Mas é notável que, principalmente nas introduções às suas epístolas, ele sempre diga que está orando e dando graças a Deus pela igreja. A igreja, na sua ordem presente, não é uma instituição pronta e acabada, perfeita. Ela está no propósito de ser aperfeiçoada, e parte deste aperfeiçoamento passa necessariamente pela oração. Por isso Paulo diz: fazendo menção de vós
nas minhas orações. Paulo havia passado por muitos lugares, muitas localidades, muitas igrejas que havia fundado, outras que foram fundadas por discípulos seus. Sua lista de oração era muito grande, mas ele não deixava de orar por esses irmãos lá da cidade de Éfeso. E esta é mais uma das epístolas da prisão. Então Paulo, aprisionado, em vez de ficar queixando da vida e reclamando das dores e das condições precárias em que ele vivia, ele transformava isso sempre num pleito a Deus, nas minhas orações. Orar é um privilégio. Nos cânticos que nós entoamos na igreja, ressalta exatamente isso. Falar com Deus, que privilégio. Orar é bênção, porque por intermédio desse instrumento nós acessamos os benefícios de Deus. O Senhor tem muitas bênçãos para derramar sobre o seu povo, e Ele não está refém de nós suplicarmos para que Ele derrame bênçãos, mas quando nós oramos, nós estamos certos de que o Senhor vai nos beneficiar, vai nos ajudar, vai nos socorrer, vai estender o seu braço de socorro, vai nos trazer para perto de si, vai nos consolar, vai nos confortar, vai muitas vezes nos advertir, vai nos trazer para o trilho certo. Mas orar não é só privilégio e bênção, orar é um exercício espiritual. Todos nós somos instados a exercitarmos, né? A irmos a uma academia, a fazermos uma fisioterapia, a caminharmos. Não é só caminhar da porta de casa até o carro que vale, não, viu? E depois você entra no carro e chega onde você vai e também não. Saia para a rua, faça uma caminhada, respire um ar fresco, um ar agradável, mesmo que debaixo do sereno curitibano, né? Então, o tempo inteiro nós somos estimulados aos exercícios físicos, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e é bom a gente cuidar da casa de Deus. Isso é maravilhoso para nós. E os exercícios espirituais? Nós nem sempre somos estimulados aos exercícios espirituais, como somos para os exercícios físicos. Orar é um exercício espiritual que resulta em grande crescimento para as nossas almas. Quanto mais orarmos, mais fortes seremos espiritualmente. Os que se dedicam à oração por hábito, por rotina, têm os seus momentos específicos de oração, se delongam nas suas orações, tendem a serem mais fortes espiritualmente. Mais oração, mais resultados espirituais para conosco. Orar é privilégio, orar é bênção, orar é exercício espiritual, mas nunca se esqueça, orar é dever. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, antes de contar uma história belíssima de uma viúva que ia rogar ao juiz que não era lá muito justo, um pleito constante que deveria beneficiá-la, e na expectativa de que ele não pudesse ou ele não quisesse atendê-la, ela foi renitente, ela foi persistente, e a introdução do evangelista diz assim: Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Orar não é recreação, orar não é coisa que se faz quando não tem outra coisa para fazer. Então o que Paulo afiança aqui nesta passagem está consoante ao que nós estamos falando. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A pergunta que se levanta é: pelo que orar? Quais os motivos de oração? Quais são os temas que devemos levar à presença de Deus? O que deve nos mover na direção do Senhor e apresentar a Ele aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, aquilo que a própria palavra de Deus nos recomenda a buscar de Deus. Eu quero dizer de pronto que pode-se orar por tudo, por tudo.
mesmo que não sejamos atendidos do modo como rogamos. Porque é fato, nem sempre oramos como convém, não sabemos orar como convém. Esta foi a frase de um dos discípulos diante do Senhor, pedindo que o Senhor os ensinasse a orar, e o Senhor deu um modelo de oração, que inclusive já nos valemos no culto de hoje. E ele disse nitidamente: Senhor, ensina-nos a orar, porque não sabemos orar como convém. Alguns de nós talvez imaginemos que já somos pós-graduados em oração, então não precisamos pedir ao Senhor que sempre nos ensine a orar como convém. E outros, em outra direção, dizem assim: eu não sei orar, não me pensa para orar que eu não sei orar, não me bote nessa fria de orar. A gente sempre pode aprender, porque o pedido que veio acompanhado dessa constatação, não sabemos orar como convém, diz: mas ensina-nos a orar. Está em tempo de aprender a orar. E de fato podemos orar por tudo, mesmo que não sejamos atendidos no modo como rogamos, mas fique tranquilo, o Espírito Santo sempre conserta nossas orações. Lá em Romanos 8, 26, Paulo afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem nem palavras para traduzir a maneira como o Espírito compreende a nossa necessidade e traduz e interpreta aquilo que é necessário para conosco. Podemos sim até alegar que não sabemos orar como convém, porém dispomos de um manual de oração fabuloso, que é a própria palavra de Deus. Eu não sei orar, não me bote nesta fria, mas você pode aprender. Na medida em que vai lendo a palavra de Deus, você vai se deparando com um sem fim de orações. Orações em todos os livros da Bíblia a gente encontra. Os livros poéticos são orações o tempo inteiro. Os salmos são orações de todas as naturezas. E nesta carta aos Efésios, Paulo nos deixa um legado maravilhoso, não só de doutrina, de teologia, de prática cristã, de como nós devemos viver, desde o modo como deve ser o nosso relacionamento doméstico, como são as nossas relações de trabalho, como é a convivência no seio da igreja, mas ele também nos deixa um legado de oração. A epístola já começa com uma oração, que é uma doxologia. Doxologia, da palavra doxa, glória, é um hino, um discurso de glorificação a Deus. E os versos 3 a 14 são uma oração de glorificação a Deus. Lá no capítulo 3, Paulo vai novamente orar pelos crentes e diz exatamente isso: me ponho de joelhos diante do Pai. O cântico antigo diz assim: de joelho é melhor, né? Para incentivar a oração. Já estou numa fase que eu fico facinho para ajoelhar, o duro é depois levantar, né? Aí já não é só o joelho, são as costas da gente. Então, mesmo que seja simbolicamente, fique genuflexo na presença de Deus, né? Se o joelho já não ajuda tanto, o Senhor vai entender que o seu coração está quebrantado na sua presença. E este capítulo 1 reserva-nos também um modelo de oração. E Paulo aqui ora por algo muito, muito, muito específico. Você pode orar por tudo. Orar pela sua casa, orar pelo seu trabalho, orar pela igreja, orar pelos seus pastores, orar por missões. Nós temos um rol de missionários que lá na linha de frente, lá na vanguarda, eles estão seguros de que tem uma igreja aqui na retaguarda orando por eles. Mas o tema trazido por Paulo aqui é decisivo, é fundamental no nosso propósito de orar. Paulo aqui ora por algo muito específico, e ele diz isso no versículo 17, que eu faço questão de ressaltar. Ele diz no final do 16, como está ressaltado aí: faço menção de vós nas minhas orações, e ele engata: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Trocando em miúdos, uma frase complexa que Paulo coloca aqui: devemos suplicar
pelo conhecimento de Deus. Se há uma coisa que a gente deve pedir todo dia é: Senhor, quero conhecer-te mais, quero saber mais do Senhor. Eu sei das notícias do dia, eu sei como é que está a política, como é que está a economia, eu sei como é que está a vida do meu escritório, do meu trabalho, da minha indústria, eu sei das coisas da minha casa, mas eu não sei do Senhor. E uma vida que passa, em que a gente pode até deleitar-se diante de conhecimentos que fomos aquilatando sobre a vida terreal, conhecimento da história, da geografia, da cultura, da arte, da ciência, mas que não se dá conta do conhecimento de Deus, é uma vida baldada. Você vai passar? Pode até deixar um legado, se você tiver a oportunidade de escrever muita coisa a respeito dos conhecimentos que pôde recepcionar, mas conhecer a Deus é algo que nos prepara para a eternidade. É algo que nos dá um embasamento necessário para vivermos plenamente a vida eterna. Então, é mistério a gente orar pedindo: Senhor, humildemente, Tu que és o Pai da glória, és o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concede-nos o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Então, a minha convocatória nesta noite, fria, úmida, nem está tão frio, mas é que essa umidade potencializa o frio, né? Vai se preparando, que daqui a uns tempos não vai estar chovendo, mas vai estar gelado, viu, gente? Então você não vai deixar de vir à casa de Deus, porque a meteorologia não te ajuda. Você vem para aquecer-se no amor de Deus. Nesta noite nós somos instados a buscar em oração o conhecimento de Deus. Por quê? Porque Paulo não apenas diz: conheça a Deus, e diz: porque conhecendo a Deus, você vai recepcionar no seu coração as coisas mais preciosas para a sua vida. É delas que eu quero falar ao longo da nossa reflexão. E a primeira coisa que nós vamos dispor conhecendo a Deus é que então nós poderemos saber qual é a esperança que o Evangelho nos traz. Conhecendo a Deus, podemos saber qual é a esperança que o Evangelho nos traz. Na transposição do verso 17 para o 18, Paulo diz assim: então, tendo o conhecimento de Deus, nossos olhos espirituais do coração serão iluminados, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você foi chamado para estar em Cristo. Você foi chamado para constituir o corpo de Cristo, como membro dele. Você foi convocado para fazer parte do povo de Deus. Você foi vocacionado para ser parte integrante da igreja do Senhor. E tudo isso por instrumento do Evangelho, porque o Evangelho é uma vocação. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós podemos escutar lá no fundo da nossa alma o Senhor dizendo assim: vem, vem, vem. Você está longe? Chega perto. Você está distante? Venha circundar a minha comunhão. O Evangelho é uma vocação, e por ele nós somos chamados, note bem, das trevas, horrendas trevas, para a luz cristalina, brilhante. Nas trevas não distinguíamos nada, nas trevas ficávamos tateando, nas trevas tropeçávamos e caíamos, nas trevas não conseguíamos discernir absolutamente nada. Na luz tudo se esclarece, na luz as coisas fazem sentido, na luz nós temos como nos deslocar, ir e vir. Por isso a palavra de Deus diz assim: na tua luz vemos a luz. Porque não é uma luz artificial,
uma luz que emana da energia elétrica, não é uma luz suscetível do esforço humano, é uma luz de Deus que é luz. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, e na luz de Deus nós vemos verdadeiramente a luz. Então o Evangelho nos chamou e incluiu no nosso coração uma esperança. Qual é a esperança do seu chamamento? Conhecendo a Deus, nós podemos saber qual é a esperança que o Evangelho nos traz. Fomos chamados das trevas para a luz, fomos chamados da morte para a vida. Logo depois da passagem que estamos meditando, Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É incrível que no original do grego koiné, né, que o Novo Testamento foi escrito, essa expressão, Ele vos deu vida, ela só vai aparecer lá no versículo de número 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ela não aparece no original aqui em cima, mas para dar sentido na tradução, os versionistas capturaram lá de baixo e trouxeram para cima, mas para a mente helênica, eles entenderam perfeitamente. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Perdemos a comunhão com o Senhor. E esta morte é radical. Esta morte não tem meio termo. Esta morte nos deixa numa condição precaríssima, a menos que o Senhor nos dê vida, e nós continuaremos mortos. E o Evangelho faz o quê? Ele nos traz da morte para a vida. Estando vós mortos, Ele vos deu vida. O Evangelho é um chamado das trevas para a luz, da morte para a vida, da distância de Deus à proximidade dEle. É o ponto de Isaías 59. Não é Deus que está longe de vocês, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foi esse o resultado da rebeldia dos nossos primeiros pais. A desobediência descrita em Gênesis 3 redundou em descomunhão, afastamento. A vida, o vigor, a saúde, os deleites estavam todos emanados da comunhão com Deus. Na desobediência, na rebeldia, a ruptura se estabeleceu. Então agora o homem está distante de Deus, mas o Evangelho nos chama, nos vocaciona, nos chama da distância para a proximidade dEle. Vós antes que não eres povo de Deus, agora sois povo de Deus. Lemos há pouco, no momento da contrição em 1 de Pedro. Dá para a gente perceber como tudo está conectado? O Evangelho também nos chama da perdição para a salvação. Porque nesse estado de coisas nós estávamos absolutamente perdidos. Falando no uso comum, você já se viu perdido em um lugar? Saber onde é que você estava? Né? Se era para ir para esse lado, era para ir para aquele lado, se era para subir, se era para descer, né? A gente que circula em muitos lugares, às vezes passa por esses apertos. Afinal de contas, onde é que eu estou mesmo, né? Eu costumo pernoitar em cidades diferentes, e às vezes eu me vejo nessa situação quando eu acordo. Onde é que eu estou mesmo? Qual é a cidade que eu estou? Coisa horrível, né? A gente não saber onde está, para onde é que vai. Essa é a condição do homem que ainda não ouviu o Evangelho, não recebeu o Evangelho. Ele está perdidinho de tudo. Não é só questão mental. É perdido nos seus valores, nos seus princípios. Sua vida é uma perdição absoluta, mas o que faz o Evangelho nos chama para a salvação. A salvação nos dá o norte, nos dá a direção, nos dá a segurança da alma. Então, quando nós oramos assim, Senhor, eu quero conhecer-te mais e mais, isso nos propicia saber qual é a esperança que o Evangelho nos traz.
não é pouca coisa, gente. Às vezes há um barateamento, uma vulgarização do que a gente pode chamar de conversão, de vir integrar a igreja do Senhor. Afinal, hoje tem tantas placas denominacionais, e talvez alguns de vocês já tiveram oportunidade de passar daqui, ali, acolá, e aqui não vai nenhuma crítica. Às vezes é necessário mesmo a gente trocar de congregação, mesmo que as coisas não estão muito boas onde a gente está. Isso aí é da rotina. Mas eu não estou falando aqui de você trocar de igreja, de você agora reverenciar esta ou aquela placa denominacional. É você compreender a profundidade e a grandeza da esperança que o Evangelho traz para nós. Esperança de vida, esperança de luz, esperança de comunhão com Deus, esperança de salvação. E especialmente o Evangelho nos chama a esperança da vida eterna. E quer ver a conexão disso com o chamamento de que somos alvo? Na sua oração sacerdotal, registrado em João 17, naquele momento derradeiro, com os seus discípulos prestes a morrer no Calvário, Jesus ora ao Pai e vai pedindo que o Pai o glorifique para que ele possa glorificar ao Pai, e dizendo assim: o Senhor conferiu autoridade sobre toda a carne a Jesus, a fim de que Jesus conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E aí Jesus explica na oração para nós: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é revolucionário, porque para muita gente vida eterna não passa do seguinte: bom, eu já estou velhinho, a areia na ampulheta está escoando rapidamente, daqui a pouco eu vou falecer, mas eu creio na vida eterna, que é uma coisa que não termina nunca. É verdade, não termina. Mas a vida eterna não se resume a prolongamento de prazo, dilação de prazo. Vida eterna é conhecer a Deus. Por isso já começa agora. Quem tem o Filho tem a vida eterna, e tem o Filho em comunhão, em conhecimento, em perquirição, em pesquisa, saber mais e mais do Senhor. Você pode orar por tudo, não deixe de pedir, de suplicar. Você tem necessidades imediatas, o Senhor quer conhecer do seu coração o que você precisa apresentar em oração. Mas por favor, não ouvide de orar, suplicar pelo conhecimento de Deus, porque dispondo desse conhecimento você pode saber qual é a esperança que o Evangelho nos traz. É tremendo, é profundo. Mas em segundo lugar, quando oramos pedindo pelo conhecimento de Deus, nós podemos saber de que o Senhor nos fez herdeiros. Olha a sequência do pensamento paulino, está tudo junto. Realmente, Paulo, em alguns momentos nas suas cartas, ele vai novelando o seu raciocínio, que se a gente não destrinchar um pouquinho, a gente não entende nada que ele está dizendo. Mas tem uma lógica aqui. As frases aqui estão jungidas por pronomes integrativos, e ele diz então: você não só vai saber qual é a esperança do seu chamamento, mas você vai saber qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual a herança que você recebeu dos seus ancestrais? Qual é a herança que você vai deixar para os seus filhos? Em geral, a gente recebe dos que vieram antes de nós e deixamos para os outros só nossas características físicas, né? Somos muito parecidos, às vezes, com 2, 3 gerações para trás, né? Eu, no correr dos meus anos, que vão se somando muitos, o pessoal dizendo: você está a cara do seu avô materno. E às vezes eu olho no espelho e assim: estou mesmo, né? Estou mesmo, né? A gente recebe herança genética, né? Herança na aparência. Tem uns que são bonzinhos, deixa até uma herança material, né? Deixa lá um terreninho ali, um apartamentinho aqui, uma poupancinha não sei aonde, né? É bom a gente poder deixar provisões para gerações. A gente não sabe o que vem no
porvir. Outros têm uma filosofia diferente. Não, eu vou torrar tudo, eles é que se virem, né? Quero deixar a herança material, até porque a gente deles depois ficam brigando, né? Tem um jeito de resolver isso, deixa já no seu testamento tudo direitinho, que daí vai evitar muita briga, né? Mas nós somos herdeiros de ninguém mais, de ninguém menos do que o Senhor. E Ele é o dono do céu e da terra. A Ele tudo pertence. Ele tem nas suas mãos todas as coisas. Então nós somos os herdeiros mais felizes. Nós somos os herdeiros mais abençoados. Porque não se trata de herança genética, não se trata de herança material, não se trata de herança histórica, se trata de uma herança de proporções espirituais inigualáveis. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E eu quero aqui me socorrer de outros autores bíblicos, como por exemplo, de Pedro, na sua primeira epístola, a mesma que lemos há pouco, mas no primeiro capítulo, versículo 4, quando Pedro também, em ações de graças, em hino de glorificação a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para, versículo 4, uma herança incorruptível. Porque boa parte daquilo que nós tratamos como herança se desgasta, se perde, se corrompe. Nós conhecemos histórias de pessoas que foram acumuladas de patrimônios, de recursos econômicos e financeiros dos seus ancestrais, e que torraram tudo, e que viram escoar pelo vão dos dedos tudo que receberam. É da natureza desse tipo de herança, perder-se. Se não houver sabedoria, às vezes uma ganância exagerada, aplicações equivocadas, não fica para a terceira geração. E até a outra herança que mencionamos, genética, pode também se perder as modificações. Hoje, mais facilmente, as nossas feições mudam, né? E não é por causa dos ancestrais, é por causa dos clínicos agora, né? Que fazem aí umas aplicações diferentes. Não, o pessoal está ficando bonitinho, está ficando arrumadinho, não está parecendo mais com os seus ancestrais, né? Mas até essa, ela se corrompe da natureza dela. A herança de que somos objeto, de que o Senhor nos fez herdeiros, é uma herança que não se perde, não se corrompe, não se desgastam. Passam os séculos e passa o tempo, porque nós não estamos debaixo apenas da temporalidade, mas da eternidade. E é o que Paulo está dizendo, Pedro está dizendo aqui, nessa abertura da sua primeira epístola. Deus nos regenerou para uma herança incorruptível. A herança de que você é objeto não se desgasta. E é uma herança que não é só nossa, no sentido de que somos exclusivamente herdeiros disso, porque ela, na verdade, é a herança de Cristo, com quem nós partilhamos isso. E Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, onde também fala sobre a nossa relação filial, somos filhos e herdeiros. No capítulo 8 de Romanos ele diz isso, e lá no versículo 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é o herdeiro. E o que Cristo herdou, senão a plenitude do ser divino? Cristo, que é Deus de Deus, na sua natureza divina, na sua natureza humana que ele recepcionou, ele também é herdeiro de todas as propriedades divinais. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Nesse sentido, podemos dizer então que nós somos herdeiros da natureza divina. Continuamos sendo homens, mas homens, seres humanos, que também partilham da natureza divina. E de novo a gente vai para Pedro, mas não no primeira epístola, na segunda epístola, quando ele diz no primeiro capítulo também, agora no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina.
Nós temos uma natureza humana, comum a todos os seres humanos. Da união conjugal dos nossos pais, cada qual com uma das células, nós brotamos. Gestados no útero de nossa mãe, tudo o que nós somos estava ali naquele encontro das primeiras células. E viemos à luz. Bebezinho lindo, formoso, com seus olhos brilhantes. Aí no correr do tempo a gente vai meio se estragando, né? A isso Jesus alude na entrevista com Nicodemos, quando diz assim: você passou por tudo isso, Nicodemos. Agora você já está mais velho, nem lembra disso, mas você tem a natureza humana. Só que você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, o senhor está falando que eu tenho que voltar para o útero da minha mãe? Não. Compreenda bem. Essa é a natureza humana. Eu estou falando da natureza divina. E essa natureza divina advém da oferta do Evangelho que acolhemos e nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Sim, meus amados irmãos, nós somos herdeiros da natureza divina. E para atestar esta realidade, na mesma carta aos Efésios, Paulo diz que nós temos a garantia, temos a segurança de que assim o é, porque nós temos o selo, a marca, o penhor desta herança, que é o Espírito Santo. E lá, imediatamente antes de onde nós começamos nossa leitura bíblica, Paulo diz aqui: ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, Evangelho da salvação, cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança. Que herança maravilhosa. Eu auguro que você possa estar desfrutando muito bem de eventual herança que os ancestrais deixaram. Mais ainda desejo que você, no correr da sua vida, não ouvide de deixar a geração que segue a você, deixar alguma coisa de bom que possa ser providencial para eles. Mas o mais significativo é nós sermos herdeiros de Deus. E no conhecimento de Deus, nós podemos saber de que o Senhor nos fez herdeiros. De uma herança incorruptível. Herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo, herdeiros da natureza divina. E como prova disso, o Espírito Santo nos rememora a todo tempo esta realidade. Por último, encadeado no seu pensamento aqui, Paulo suplica pelo conhecimento de Deus, também para podermos saber com que poder nós estamos revestidos. E ele vai então, neste fluir, dizendo assim: voltamos atrás, saber qual a esperança do chamamento pelo Evangelho, qual a riqueza da glória da sua herança em nós e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós que cremos, sobre nós que servimos a Deus, sobre nós que somos a igreja do Senhor, a una igreja do Senhor. Por isso oramos que todos sejamos um. Nosso tema do ano: qual a suprema grandeza do seu poder? Poder é tudo, né? Quem detém o poder, manda, faz, acontece. De muitos se diz: quem detém o poder econômico, manda. É a frase, né? Quem paga, manda. Agora, de uns tempos para cá, se ajustou um pouquinho mais esse pensamento, com a necessidade de deter e reter informações e saber como usar essas informações. As pessoas mesmo hoje dizem assim: quem tem a informação detém o poder. E se você associar informação com recursos econômicos, você é muito poderoso. E alguns pensam assim: eu vou usar as informações, vou usar os recursos materiais para me manter no poder, para mandar em tudo, mandar na nação, mandar nas pessoas, mandar nos poderes constituídos da nação. Muito bem, boa caminhada. Agora eu queria lembrar você que você já é detentor de um poder maior. Um poder que não passa por estas avenidas aqui aludidas. Um poder que é o poder de Deus. A suprema
suprema grandeza do seu poder. Paulo aqui é pródigo em usar expressões para falar de coisas enormes. Suprema, superior, está acima, não tem modo de comparação, é o concurso. Grandeza, é grande demais, é um negócio tremendo, é uma coisa que não dá para a gente imaginar. E tudo isso apontando para o poder de Deus. E quer ver como é grande, como é supremo esse poder? Versículo 20 diz assim: esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Um poder que é capaz de trazer vida dos mortos. Um poder que a morte não resiste. Quando acompanhamos, com muito amor, muito carinho, muito desvelo, aqueles familiares que perdem o seu ente querido, estamos ali para honrar a memória dos que partiram e aproveitar a oportunidade de pregar o Evangelho. Nós sempre estamos enfatizando: os sinais da morte não prevalecem sobre os sinais da vida, porque o nosso Deus é poderoso para ressuscitar. Ressuscitou a Cristo, vai nos ressuscitar também. Há um delay dentro da nossa convenção temporal? Mas dentro da dimensão eternal não existe esse delay, essa demora, esse atraso. Morremos, já estamos na presença do Senhor, augurando, aguardando a ressurreição dos mortos, porque o poder de Deus foi tamanho que ressuscitou a Cristo e também vai nos ressuscitar. Mas não só isso, é o poder de Deus supremo, grandioso, poder que entronizou a Cristo acima de todos os poderes. Fez assentar Jesus à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. As notícias dão conta que hoje tal nação é mais poderosa que qual nação? São os impérios, briga de titãs, e a autoridade máxima daquele país então tem que nos curvar, temos que fazer loas, tamanho o poder que ele tem. Não é nada o poder destas hostes terrenas diante do poder de Deus. O Senhor Jesus está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, em nome que se possa referir, não só no presente século. O presente século não é o século 21, é o presente aion, é o tempo que estamos passando, nosso tempo terreal, mas também no vindouro. O Senhor Jesus é que é poderoso. E é com este poder que nós estamos revestidos. Então, se você se sente às vezes desabrigado, desguarnecido, à mercê de circunstâncias, e essas coisas todas para lá e para cá, ano político, para que lado que eu vou, polarização daqui, dali, ai, meu Deus do céu, o que será de nós? Para onde é que a nação vai? Para onde que o mundo vai? Ou para onde vai interessa mesmo, menos. O que interessa mais é que nós estamos guarnecidos, revestidos de um poder maior. E sejam tempos áureos dos povos ou tempos de tristeza e dor, como a nação de Israel passou por tempos gloriosos de um império unido, por tempos desastrosos de exílio, o poder do Senhor estava guarnecendo e revestindo a todos. É o mesmo poder que nos foi dado para testemunhar o Evangelho de Cristo. Por isso, Jesus na sua partida disse: aguardem, porque vai descer sobre vós o poder do Espírito Santo, para vocês testemunharem o Evangelho. Por isso Paulo termina esta passagem em que nos ensina a orar, dizendo assim: Jesus é o cabeça sobre todas as coisas, foi dado à igreja como cabeça, e a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E como é que ele vai planificando? Pelo nosso ministério testemunhal, pela proclamação do Evangelho que nós podemos exercer dos nossos lábios, da nossa vida pessoal, dos nossos relacionamentos, tornando Jesus conhecido de todos. Ore por tudo, não esqueça de nada.
Mas principalmente ore nos termos que Paulo disse, para ter o pleno conhecimento de Deus. Porque assim você vai saber qual é a esperança que o Evangelho traz a você. De que o Senhor te fez herdeiro, é coisa tremenda. E com que poder você está revestido, desde agora e para todo sempre. Peçamos a Deus mais e mais do seu conhecimento. Que Deus nos abençoe.